Se você pegou qualquer quantia relevante em dinheiro nos últimos meses, eu quero te dar um aviso baseado em um relato que aconteceu comigo. Eu também já tive a oportunidade de pegar ali uma quantia relevante para o que eu ganhava na época e um simples erro fez com que o que seria um valor para recomeçar e dar início a projetos, a sonhos, a uma organização financeira se tornou um total pesadelo. Bom, quando você tem acesso a um primeiro momento e você consegue determinado valor, seja uma rescisão do trabalho, seja por um processo judicial ou qualquer outro destino que venha esse valor, a primeira coisa que você pensa são nas possibilidades, são nos projetos e na forma que você vai agir em relação a esse dinheiro. Você pensa a um primeiro momento que vai fazer algo diferente, que vai agir de uma forma diferente e vai poder organizar a sua vida financeiramente. Só que o simples fato de você não se atentar aos pequenos gastos faz total diferença na sua organização financeira. E eu te falo isso porque aconteceu comigo. Eu, na época, tive acesso a um valor de um pouco mais de R$ 8.000 e, a um primeiro momento, a única coisa que eu pensei foi: eu vou mudar a forma como eu trato o meu dinheiro e vai ser com esse valor que eu vou começar a investir, que eu vou apostar em novos projetos. Estava com o objetivo de dar início a um empreendimento na época e tudo aquilo com aquele valor que eu tinha em específico. A um primeiro momento, eu fiz uma única coisa certa. Eu peguei aquele valor e eu investi aquele valor em um CDB, que é um investimento seguro e que eu poderia resgatar a qualquer momento. E isso foi algo ok. Só que o que eu fiz em seguida foi o que acabou com todo o meu planejamento. Por quê? Porque logo após de eu investir esse valor, eu resgatei esse valor em seguida. Foram ali pouquíssimos dias entre o investimento e o resgate. Então, eu e a minha esposa investimos esse valor e passados poucos dias a gente já fez o resgate. Ou seja, aquele valor ele sequer rendeu. Só foi para a gente colocar e tirar. E o primeiro erro foi que eu não deixei parte do valor. Eu resgatei todo o valor porque na minha cabeça eu iria começar a distribuir aquilo de uma maneira correta. E é aí que vem o principal erro. Eu deixando esse valor na minha conta disponível para fazer qualquer consumo, qualquer imprevisto que viesse a aparecer ia sair de onde? Desse valor que eu havia deixado disponível em conta e não investido nesse CDB. Eu estou te falando de CDB, mas não necessariamente você precisa investir nesse investimento. Você pode estar investindo em Tesouro Selic ou em qualquer outro investimento, mas é muito importante que aquele valor ele esteja disponível para saque, já que é um valor que naquele momento eu não sabia como eu ia fazer. Então, foi uma boa escolha. Mas o que aconteceu em seguida foi o que me prejudicou, porque ao longo dos dias, minha filha ainda era pequena, foram aparecendo pequenos gastos. E foi através desses pequenos gastos que a gente viu o dinheiro ir embora. Por quê? Depois que passou o período e a gente olhou para trás, a gente não detectou nenhuma grande compra. Você fica até surpreso. Por quê? Porque você paga um pouco de Uber aqui, um pouco de iFood aqui, um pouco de mercado aqui, aí você olha e vê que não foi nada grandioso. Você não fez nenhuma grande compra. E ainda assim, aquele valor foi se liquidando aos poucos. Então, você não tem que ter cuidado, você não tem que temer os grandes gastos. Quem te falou isso está mentindo. Por quê? Eu passei por isso,
E eu venho aqui te falar com certeza, são os pequenos gastos que fazem total diferença. Porque se você pega um pote e você coloca água nele, fazendo pequenos furos, pode ser que a um primeiro momento você não dê valor. Você olhe e acredite que aquilo não vai lhe prejudicar, até porque tem muita água dentro daquele pote. Só que você não tem um fluxo entrando, ou seja, mesmo que seja relevante como o valor que a gente falou, está ali estagnado. E se tem algum fluxo entrando, é um fluxo baixo em comparação àquela quantidade. E aqueles pequenos furos vai fazendo com que a água vá embora. E quando você olha, você já não tem mais aquela quantidade. Por quê? Porque não se atentou aos pequenos gastos. E esse foi o grande vilão da história. Por isso que eu falo, principalmente você que quer obter um bom patrimônio, que você quer crescer financeiramente, é muito importante que você se atente a isso. Porque eu estou falando de uma experiência que eu tive baseado em um valor relevante. Mas isso, às vezes, até com o valor que você tem hoje. Ainda que você não tenha recebido nenhum valor relevante de algum processo, de alguma saída do trabalho sem justa causa ou qualquer coisa do gênero, você deve se atentar aos pequenos consumos que você vai fazendo. Você fazer um pequeno consumo uma única vez, porque podem existir pessoas que falem: poxa, Evandro, mas aí eu vou parar de me mimar, eu mereço, eu tenho que fazer isso, eu só trabalho. uma vez é uma coisa, agora você transformar aquilo em hábito, você fazer aquilo com frequência é outra totalmente diferente. Uma coisa é você comprar um lanche, você tomar um café superfaturado uma vez. Outra coisa é você transformar isso em um hábito. Ao longo de um mês, você faz toda semana, 2 vezes por semana. E aí vai se tornando uma bola de neve. E se você parar e fazer o que eu fiz, que foi abrir uma planilha, olhar o extrato do banco e ver que não houve nenhum furo. Tudo foi consumo nosso. Tudo foi os pequenos consumos que causaram. Então, muito cuidado. Você não tem que ter medo da coisa grande, que você olha e enxerga uma. Não, porque esse é muito fácil de segurar. Uma coisa é você olhar, tá com valor relevante e ver, poxa, eu quero trocar de celular. É um grande consumo. Aí você para e pensa, poxa, mas esse que eu tenho dá para manter, dá para segurar. Aí é uma coisa. Você economizou ali uns 4, 5 mil reais da troca de um celular. Agora, outra coisa totalmente diferente é, poxa, eu tô aqui com 10 mil reais na minha conta e eu quero tomar um café de 30 reais. Eu só trabalho, eu mereço. E são só 30 reais. Vou tomar esse café. Aí dentro do mercado você está comprando ali o essencial. Poxa, eu vou pegar mais alguma besteira. É só mais 20 reais, 30 reais. Você pega. Nessa já foram 60 reais. E você continua consumindo e consumindo. Evandro, o que são 60 reais perto de 10 mil? Pode parecer besteira, mas se você permanece fazendo isso como um hábito, passando uma besteira aqui, outra ali, ao longo do mês, quando você olha para trás, se você faz esse exercício, lista isso em uma planilha e olha para o extrato da sua conta no aplicativo, aí você vê o estrago, você vê a diferença. Então, preste muita atenção e abra bem o seu olho, porque quando eu vi, já era tarde demais e eu havia perdido uma oportunidade de me organizar melhor financeiramente, simplesmente porque me dei um pequeno luxo aqui, um pequeno luxo ali, e quando eu vi, já havia tudo ido por água abaixo. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreve aqui em cima no canal e deixa uma sugestão aqui nos comentários para um próximo vídeo.